Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 20, que tem como tema as células. Bem, na nossa última aula, eu havia, começado esse assunto com vocês, nós discutimos o que são células, vimos até um pouquinho das estruturas básicas que compõem uma célula, mas hoje eu vou repassar isso com vocês e nós vamos ver algumas coisas a mais, ok? Então, afinal, o que são as células? As células, elas são as estruturas funcionais básicas de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos possuem células. E para que essas células servem? Será que por elas serem tão pequenas assim, elas não têm utilidade? Pelo contrário, Mesmo que nós não consigamos ver as nossas próprias células a olho nu, ou seja, sem utilizar algum equipamento, elas são super importantes, porque nas células acontecem várias coisas, para nos manter vivos. Através das células acontece a respiração, acontece aí a produção de proteína, a produção, perdão, de várias substâncias importantes para a gente. Então, por isso que essas células elas são consideradas a unidade estrutural, funcional e básica dos seres vivos, ok? Então, vamos lá. A maioria das células, como eu disse para vocês, elas são muito pequenas. Então, por esse motivo, elas vão ser nós vamos conseguir vê-las apenas utilizando aí um microscópio. Então, observem essas imagens que eu coloquei para vocês. Aí tem uma planta. As plantas também são seres vivos, então também são constituídas por células. Então, a gente não consegue observar essas células só olhando para a folha de uma planta, por exemplo, mas quando nós colocamos aí um corte que a gente fala dessa planta no microscópio, a gente consegue observar as células dela. Então, olhem aqui o detalhe das células vegetais. Então, a mesma coisa aconteceria com as células humanas. Para que consigamos ver as nossas células, também seria necessário utilizar um microscópio, porque elas são muito pequenas mesmo, ok? Agora, existem seres vivos, como eu disse para vocês, que são compostos por apenas uma célula, como é o caso da ameba, essa imagem aqui à esquerda de vocês, São constituídos por apenas uma célula. E quando um ser vivo ele tem uma célula só, como essa ameba, a gente diz que é um ser unicelular, Agora, quando os seres vivos são compostos por várias células, nós chamamos esses seres vivos de multicelulares, Que é o nosso caso. Nós, seres humanos, somos constituídos aí por milhões de células, tá? As plantas também são constituídas por diversas células. Aqui eu coloquei em detalhe as células vegetais. Então, eu até disse para vocês, tá vendo? Aqui parece uma parede com vários tijolinhos, não é mesmo? Então, cada tijolinho desse aqui, entre aspas, pessoal, é uma célula do vegetal aí. Então, tá vendo? São várias células, sendo que aí só tá mostrando um pedacinho, do corpo aí dessa planta. Ok? Então, de novo, seres unicelulares, uma célula. Seres multicelulares, constituídos por diversas células. Quem são os que são constituídos por diversas células? Os seres humanos, as plantas, outros animais, aves, enfim, tá? Uma diversidade aí de seres vivos. Agora, as células, elas podem ser de dois tipos, isso mesmo. Claro, existem muitos tipos de células com formatos diferentes, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Agora, tem dois tipos básicos. As células procarióticas são células muito simples mesmo, e as células que nós chamamos de eucarióticas. Vamos relembrar aqui a diferença entre esses dois tipos de célula? Olha aqui, nessa primeira imagem aqui tem uma célula procariótica.
E essa célula procariótica, olha só aqui dentro dela, tá vendo como ela é simples? Como ela não tem quase estrutura assim nenhuma comparado a essa célula eucariótica aqui? A principal diferença é que essa célula procariótica aqui, ela não tem uma membrana separando o material genético dela do restante da célula. Tá vendo? Ela não tem um núcleo organizado. A gente diz assim. E a gente sabe, né, como nós discutimos na nossa aula, que o material genético todos os seres vivos têm, né? O DNA, o nosso DNA, que vai ter contido ali as nossas informações genéticas, né? As nossas características. E nas células procarióticas não tem esse núcleo organizado, não tem essa membrana separando o material genético, então ele fica todo solto dentro da célula, igualzinho vocês estão vendo aqui, ó. Agora, a célula eucariótica, eu de verdadeiro, né? Um núcleo verdadeiro, um núcleo separadinho, olhem aqui, um núcleo separado, né? Envolvido aí por uma membrana fininha, né? Separando o material genético do restante da célula. E olhem só outra coisa bem interessante sobre as células eucarióticas. Está vendo que tem várias coisinhas aqui dentro, né? Isso tudo aqui a gente chama de organelas, tá? Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente cada uma dessas organelas aqui, tá? Então, célula eucariótica tem aqui, ó, um núcleo separadinho, né? O material genético dele está separadinho, tá aí isolado por uma membrana, né, que está protegendo esse material genético. E a célula procariótica, ó, o material genético está todo solto ali dentro. Bem, pessoal, no ano anterior, né, no quinto ano que vocês me disseram, né, vocês já viram um pouquinho sobre as células e viram que ela é composta, as células, né, são compostas basicamente por três partes aí, que é a membrana plasmática, olha aqui, ó, o pontinho mostrando aqui fora, né, é uma membrana que vai revestir externamente a célula. Tem o núcleo, ó, onde está contido o DNA, e o citoplasma, que é uma região que preenche a célula todinha. Mas essas três estruturas básicas aí tem algumas coisinhas, né, que nós devemos saber sobre ela. Por exemplo, a membrana plasmática, além de revestir, externamente a célula, ela também vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela vai permitir coisas importantes entrarem ou saírem da célula, ok? O núcleo é onde está contido o DNA. E nós devemos saber também que o núcleo, ele comanda a célula, né? Isso é muito importante nós sabermos. E o citoplasma, que é aquela região que preenche a célula, né? Ela tem um aspecto gelatinoso. Eu até dei o exemplo, né? Para quando vocês imaginarem um ovo, a gente quebra um ovo, não tem a clara, ela não é meio gelatinosa? Imaginem que o citoplasma da célula é assim parecido, né? Tem um aspecto gelatinoso. E no citoplasma, nós encontramos as organelas. O que são organelas? São como se fossem, né, pessoal? Órgãozinhos da célula, né? Pequenos órgãos. Por quê pequenos órgãos? Porque eles realizam funções muito importantes, funções específicas. Eles vão fazer aí a respiração da célula, outros vão fazer a nutrição, e é isso que nós vamos ver a partir aqui de agora, tá? Então vamos lá, ver essas organelas celulares, né? Então, as principais organelas que nós vamos estudar são essas estruturazinhas aqui, ó, que estão aí no citoplasma, vão ser as seguintes: as mitocôndrias, nomes todos diferentes, né, pessoal? Mitocôndrias, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, e os lisossomos. Uma dica muito legal para vocês é que vocês façam a leitura do QR Code, do RA, tá? Que está disponível na página 7 do livro didático. Nele vocês podem interagir, né? Que vocês vão ver aí em realidade aumentada, essas estruturas aqui que nós vamos ver. E ele fala também, assim, resumidamente, a função de cada estruturazinha dessa, tá? Então vamos lá, vamos começar pela mitocôndria. A mitocôndria é essa organela aqui que eu separei aqui para vocês, tá vendo? Em detalhe, né? O que ela vai fazer na célula? Ela vai ser a responsável por produzir energia para a célula, né? E ela vai gerar essa energia aí através do processo de respiração celular. Então, tá vendo? A mitocôndria, ela vai fazer aí
respiração celular e vai produzir energia para a célula. Essa organela aqui, tá? Os ribossomos. Quem que são os ribossomos? Estão vendo esses pontinhos aqui que eu destaquei? Esse círculo aqui em vermelho, né? Na verdade, uma elipse, né? Em vermelho aqui, destacando esses pontinhos. Tá vendo? Tem esses pontinhos por várias partes da célula. Aqui também, tá? Esses pontinhos aí são os ribossomos. E o que que eles fazem? Eles vão ser responsáveis por produzir proteínas. Vocês já ouviram falar das proteínas, não é mesmo? As proteínas, elas são super importantes para o nosso corpo. E são os ribossomos que estão nas células que vão produzir essas proteínas, tá vendo só? Próxima organela, retículo endoplasmático. Tá vendo aqui, ó, em torno aqui do núcleo, em detalhe? Olha aqui, ó. Esse aí é o retículo endoplasmático. Ele é uma rede de canais, tá, pessoal? Que vai transportar substâncias aí pela célula, ok? Fácil, né? Complexo Golgiense. O complexo Golgiense é outra organela. E qual que é a função dela, né? Ela vai funcionar como um centro de armazenamento e também de separação de substâncias que são produzidas aí pela célula. E eles são assim achatados, exatamente como está mostrando aí essa imagenzinha para gente. Lembrando para vocês, pessoal, que essas estruturas elas são muito pequenas. Imagina, se as células já são pequenas, essas estruturas, né, essas organelas, como se fossem esses pequenos órgãos, são menores ainda, tá? Então aqui são ilustrações que facilitam a gente entender melhor, tá? Então vamos ao próximo aqui, que são os lisossomos, né? Os lisossomos, como estou mostrando aqui em detalhes para vocês o que que é, eles são organelas que têm a função de liberar enzimas para que haja a digestão celular, isso mesmo. Então, ele tem também função super importante, né? De digestão celular. As células vegetais, elas são um pouco diferentes, pessoal, das células animais que nós vimos agora. Então, as células vegetais, elas possuem 3 organelas que nós não encontramos nas células animais. Começando aqui pelo vacúolo, que é essa grande bolsa aqui, ó, que armazena diversos tipos de substâncias, água, entre outros, ok? Então, o vacúolo está presente aí nas células vegetais e não nas animais. Outra organela que está presente nas células vegetais é o cloroplasto. E qual a função dessa organela? Armazenar a clorofila, né? Por isso cloroplasto, vem de clorofila. Então, o cloroplasto armazena clorofila. E a terceira, né, organela que as células vegetais têm e que as células animais não têm, é a parede celular. A parede celular, ela vai dar uma proteção aí extra para essas células vegetais, ok? Então, são basicamente essas organelas e as suas respectivas funções. Bem, vocês se lembram que no início da aula eu disse a vocês que a maioria das células elas são tão pequenas que nós não conseguimos observá-las sem a utilização de um microscópio? Pois bem, nem sempre existiram os microscópios, não é mesmo? E a primeira vez que nós ouvimos falar de células, que foi utilizado o termo célula, foi em 1665. E quem disse pela primeira vez aí o termo célula foi o inglês Robert Hooke, porque ele observou alguns cortes de cortiça em um microscópio que ele mesmo desenvolveu. E esse microscópio, ele era formado por 2 lentes, e quando ele observou em alguns cortes de cortiça, conforme está ilustrado aqui no cantinho, né, ele conseguiu observar essas estruturas aqui que pareciam favos de mel, né? Ele deu ao nome de células. Os microscópios, eles são muito importantes para o estudo das células, né? Visto que elas são tão pequenas e que não conseguimos olhar a maioria delas a olho nu, não é mesmo?
E em 1950 foi desenvolvido o primeiro microscópio eletrônico. E esse microscópio, sim, ele era bem potente e ele conseguia, né, ampliar as imagens e até mais de 500 mil vezes, então olha só quão potentes. E a partir daí puderam ser observadas até as estruturas que estavam dentro dessas células. Com o avanço aí das tecnologias, os microscópios até hoje, eles são cada vez mais melhorados para que possamos ter uma riqueza de detalhes maiores, né? E a ciência que estuda as células é chamada de biologia celular. Bem, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 11 e 12 do livro didático. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.